Olá, estamos aqui na programação de bate-papos da MIA Especial Diversidade. A MIA que está sendo viabilizada com recursos da Lei Aldir Blanc, no âmbito do Estado de Minas Gerais, tem o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e além de várias parcerias aqui da cidade, contando também com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Bom, a ideia desses bate-papos é trazer um paralelo sobre a produção cultural na nossa região aqui do sul de Minas e fazendo conexões da cidade de Poços de Caldas com outras cidades. Então, nossos convidados permeiam aí com trabalhos de várias vertentes artísticas e hoje os convidados, a Ariane Ribeiro e o Marcelo Leme, vêm representar o audiovisual. Então, eu acredito que eles vão conseguir trazer para a gente esse panorama e uma reflexão super bacana sobre essa novidade também que a pandemia trouxe de adaptações para vários conteúdos do audiovisual, trazendo também um paralelo sobre os mecanismos de fomento e, claro, né, a questão do que está sendo produzido e o que está sendo feito relacionado ao cinema, documentários, obras de ficção, não ficção, enfim. A ideia é contextualizar tudo isso aqui nesse bate-papo. Bom, eu vou chamar aqui a Ariane Ribeiro e ela vai fazer uma apresentação sobre o trabalho dela. Ariane, muito obrigada por estar com a gente, é um prazer. Você tem feito um trabalho super importante aqui na nossa região, representando também lá, né, em Belo Horizonte, o setor audiovisual, além de ter um festival maravilhoso em Fama. Então, muito obrigada mesmo por estar com a gente. Imagina, eu que agradeço, né, esse espaço tão importante, né, em tempos distantes, né, que nós estamos, esse espaço, um espaço de construção, de diálogo. Então, eu que agradeço estar junto aqui, né, com vocês, esse trabalho também que vocês desenvolvem, né, há um bom tempo e que vem se destacando na região. Então, eu sou produtora cultural, né, trabalho há 25 anos, né, com artes, né, e há 10 anos eu estou dedicando ao audiovisual, né, realizo a mostra de cinema de fama, inclusive está para acontecer agora, né, no formato online pela primeira vez, né, agora no mês de junho, 17 a 20 de junho, e também desenvolvo outros projetos de formação, né, audiovisual para crianças, né, então, paralelo a isso também, a gente trabalha com política pública. Eu sou conselheira, né, estou conselheira estadual de cultura, da cadeira do audiovisual, né, fui reconduzida para o próximo mandato, então eu fico até 2023 aí, né, na luta aí para garantir, né, que a política pública aconteça, né, e que a arte, né, prevaleça aí o máximo possível. É um prazer, viu, gente? Obrigada. Bom, agradecendo a Ariane, que mais uma vez faz um trabalho super importante aqui para a nossa região, favorecendo também ali as políticas públicas voltadas para o audiovisual, mas também fazendo conexões com outros setores, não só o audiovisual, né? Representando através do conselho, fazendo essas pontes e essas conexões. Então, trazendo a importância e a relevância de políticas públicas relacionadas ao fomento, né? Então, isso é muito importante mesmo. Agora eu queria chamar aqui o Marcelo Leme, o Marcelo que é nosso parceiro também, o Marcelo que eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas propostas aqui na Carvalho Agência Cultural, na MIA também ele teve a oportunidade, na MIA em 2019 foi nosso curador, e com ele que eu tive me enveredando para esse trabalho do audiovisual. Então, o Marcelo é um grande amigo e um grande parceiro. Muito obrigada, e eu vou deixar você fazer as honras e fazer a apresentação aí sobre o seu trabalho.
Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Um prazer dividir a telinha com a Ariane e com a Chiara, né? E, bom, eu sou de formação, sou psicólogo, né? Deixei a psicologia em nome da arte. Acho que alguns artistas têm disso. E trabalho com cinema em Poços de Caldas, sou roteirista, sou um realizador cinematográfico e curador. E hoje também atuo no Instituto Moreira Salles, né, com programação cultural, com gestão cultural e trazendo o cineclube como em voga, né? Tento trazer alguma coisa alternativa para a cidade através do nosso cinema. E sempre estou no universo cinematográfico do país, né, através de festivais, cobrindo festivais enquanto crítico de cinema. E agora, nos últimos 3 anos, enquanto produtor também, né? Já tive a felicidade de estar em Fama, num lindo festival, estávamos até comentando antes aqui, né? E agora a gente, nesse último ano, acho que a gente vai entrar nesse assunto, mas quanta falta fez, né, não estar presente. Mas a gente encontrou outros meios. O cinema, ele sempre se envereda e sempre se encontra por aí. É isso mesmo, né? Acho que o cinema, querendo ou não, ele tem uma maior proximidade com o público, assim, né? Dentre as vertentes artísticas, a música e o cinema, né? Eu acho que ela tem uma amplitude de acesso. Mas mais que isso, né? A gente precisa educar as pessoas que não é só as produções hollywoodianas, né? Que é o que está todo mundo acompanhando, e aqui no Brasil a Globo, né, que tem um poder de televisivo bem grande, no sentido, né, de novelas, séries e filmes, mas a gente poder ampliar esse acesso para as produções locais. Então, a ideia é a gente contextualizar isso, né, essa efervescência cultural que a nossa região tem aqui, né, falando especialmente aqui do nosso sul de Minas, e eu queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês veem essa produção mineira e essa questão do acesso e formação de público, assim, como que vocês entendem a importância de estar fazendo um movimento com o cinema, né, de estar produzindo e, ao mesmo tempo, fazer essa questão dessa ponte para formar público para essas produções, para não ficar, de repente, num nicho, né? Que quem é amante de cinema, então, como que vocês veem essa questão da nossa produção aqui? Ariane, gostaria de iniciar? Claro, e, e tá, assim, eu estou com esse assunto bem fresco, né, por conta da mostra, né, a gente tem inclusive a mostra mineira, e esses interiores que a gente, né, que tem pouca visibilidade, pouco espaço, né, para exibição, então, acho que é inclusive um dos motivos, né, de se ter esses festivais, né, de ter as salas, né, para ter espaço para exibição desses filmes, né? Então, eu acho que esses interiores estão fervilhando, viu? E o que depender da gente aí para poder abrir cada vez mais espaço e valorizar mais, né? Não só assim do sul de Minas, né? Que é o lugar onde a gente está, mas também essa troca com esses outros interiores das Minas Gerais, né? Que é tão plural, tão rica e gente fazendo cada produção, gente, fantástica, sabe? Com qualidade, né? Com roteiros muito interessantes. Então, assim, eu acho que o momento, inclusive, assim, o momento da pandemia também, acho que abriu mais espaço no sentido da experimentação, né? Você desenvolver trabalhos aí com baixo orçamento, mas trabalhos né, que necessitam de com pouca tecnologia, né? Mas com uma experiência nova aí. Então, acho que é um espaço que tá crescendo aí. Acho que se tem alguma coisa boa nessa pandemia, né, no sentido de filme, é o acesso, né? Ainda que tenha sepultado vários cinemas, né, cinemas de rua especialmente, em todos os lugares do mundo,
mas as pessoas tiveram um pouco mais de tempo para descobrir coisas, né? E uma dessas coisas foi, de fato, o cinema. As produções independentes, coisas que era inimaginável. Algumas pessoas descobriram, pô, não é só os Estados Unidos que faz cinema, o Brasil também está produzindo, né? Tem filme alemão, tem filme iraniano, tem filme africano, né? Então, isso é muito legal. Como a Mariana colocou, né, se a gente se concentrar somente em um país como o Brasil, plural, e especialmente se concentrar só no estado de Minas Gerais, você vai ter produção adoidado para você gastar muito tempo e se divertir demais, com várias linguagens, várias correntes e várias inspirações, né? E cada vez mais, até curando alguns festivais, percebe-se a enorme quantidade de produções, né, brasileiras em curta-metragem. Sim, há 10 anos nós tínhamos 300 filmes sendo rodando em festivais. Hoje a gente encontra com tranquilidade 1.500 filmes, né, rodando por aí. E a pandemia não vai sair do cinema por um bom tempo também. Ela vai virar um tema disso. Na história do cinema, várias foram os sofrimentos humanos que inspiraram algumas produções, né? A pandemia é uma realidade que ainda vai ecoar, né? Seja de alguma forma metaforizando a história da humanidade, né? Mas vai ser um assunto bastante em voga para se discutir. Já está sendo, né? A gente tem visto algumas produções, como a Mariana colocou, se virando nesse sentido. Isso é muito legal, estimula a criatividade, né? E desenvolve olhares para outras coisas e para si mesmo e para a humanidade. É isso mesmo. Eu acho que o audiovisual, percebendo aqui, né, a Ariane comentou a questão do baixo orçamento, né? As pessoas estão tendo que se adaptar mesmo, até porque nós estamos vivendo um momento bastante complicado em relação à financeira, né? Financeiro como um todo, né? O país sofre um impacto econômico muito expressivo e o nosso setor, né, a cultura, está sendo imensamente atingida, mas, paralelo a isso, a gente está produzindo mais que nunca. Então, tem realmente muita coisa acontecendo e eu acredito que essa pandemia também trouxe uma mudança, né? Começou a fazer uma transformação para que algumas pessoas possam olhar a arte ao seu redor, assim. E, Ariane, em relação a adaptações dos festivais para o sistema online agora, né? Como que está sendo essa experiência de fazer uma adaptação de um festival que era um dos nossos maiores festivais aqui da nossa região e como que está sendo essa experiência de adaptar como que está sendo essa experiência de adaptar para o mundo virtual? Pois é, para a gente é uma novidade, né? A gente, o ano passado, não conseguimos realizar a mostra, e né, que a gente realiza no mês de junho, né? Então começou no mês de março, então deu tempo da gente não executar, não começar o trabalho, era tudo muito novo, né? Então a gente é muito assustado, né? Também as verbas estacionaram, contingenciamento, então assim foi um período muito complicado. E esse ano, por conta, né, da Lei Aldir Blanc, a gente está conseguindo executar. Mas é diferente, mas um diferente, inclusive, que é um desafio. Eu gosto bastante disso, assim, eu gosto de, normalmente, ver as coisas com bastante positividade. Então, assim, eu acredito que o que a gente chama de híbrido, né, que é online e presencial, vai ser o para frente, a gente não vai mais ter somente presencial. Era uma coisa que eu já queria ter implementado, assim, instituído dentro da mostra, mas a gente não tinha. Tinha tecnologia, mas não tem essa, né, não tinha afinidade para a coisa acontecer e tal, mas esse ano a gente está com esse desafio de fazer. E a gente optou por tentar levar fama para dentro das casas, né? Então, a gente quebrar um pouco a coisa de ter só na prateleira os filmes, né?
e a gente está, né, tá fazendo assim bastante captação de imagens do local, né? A apresentação vai ser de lá, então a gente vai tentar levar fama para dentro da casa de cada um, né? Para não perder, né, a essência, né, da mostra, não perder essa coisa do interior, né? Inclusive o tema são outros interiores, então a gente está bem focado em dar visão, né, para esses interiores aí. Então, a expectativa é muito grande, porque é a primeira vez que nós vamos fazer uma edição online. Mas eu também estou vendo que os outros festivais, né, estão conseguindo sair legal, né? Conseguindo executar bacana aí, trazendo algumas novidades, né? Então, tá dando mais possibilidades, é o que o Marcelo disse, né? Você tem aí uma coisa que a pessoa poderia ver só estando no local, né? Você tem a possibilidade aí de abrir para o mundo todo, né? Então, uma janela, e janelas, e janelas, e janelas que você está abrindo aí, acho que é o ponto positivo dessa situação toda que nós estamos vivendo. E Marcelo, você como, né, uma pessoa que manda os filmes para os festivais, como que você está vendo essa questão dessa adaptação para o setor, assim? Bem, a pandemia começou justamente na época que Meia Noite na Floresta, meu último filme, que eu filmei em 2019, estava entrando em festivais, né? Eu inscrevi em vários. Na época, foi em março do ano passado que ele passou até nos Estados Unidos, um festival de terror lá. E aí eu achei, caramba, que legal, né? O filme tá ganhando. Aí, de repente, chegou a pandemia e muitos festivais pararam. E, assim, é um choque muito grande, né? Assim, a gente faz filme para ser visto. As pessoas precisam assistir, né? Então, assim, ele veio no momento ruim, né? Quer dizer, a pandemia veio no momento ruim, acabou com sonhos de várias pessoas. Mas em um deles foi desse meu filme. Mas entendo que a partir de agora, como a Mariana colocou, a gente vai ter que encontrar novas plataformas, novos jeitos. Da mesma forma que nós estamos tendo essa conversa online, talvez nós estaríamos em algum lugar, né, neste momento, fazendo esse papo. Os filmes estão dessa maneira. A experiência é diferente. Né? A experiência de cinema é completamente diferente. Então, tem o seu lado positivo em relação à acessibilidade, mas a experiência de estar junto, de pensar filme juntamente com pessoas que estão realizando, foi de alguma forma comprometida, né? Então, nesse sentido, eu gosto de gente, eu gosto de estar junto, né? Então, eu estou sofrendo um pouquinho mais. Mas né, eu não parei de produzir, quer dizer, eu parei de produzir, mas em uma noite eu e um amigo, o Euler Santi, que é um grande ator, nós fizemos um filme de quarentena em casa, porque a gente, aqui nesse quarto, e a gente entendeu que teríamos que fazer. Nós realizamos filmes, né? Estávamos uma noite no meio da pandemia, a gente é muito próximo, falando, vamos filmar? Vamos, fizemos um filme uma noite. Para a gente foi muito legal, colocamos na internet, é isso, sem grandes pretensões, é um filme caseiro, né? Mas a gente entendia que ele tinha uma outra função, para além de festivais, é um filme que tinha que existir durante a pandemia, a gente deixou o nosso recado. Está no nosso currículo, né? Mas temos pretensões aí de filmar em breve, inclusive estou com o roteiro prontinho para, espero, filmar em breve, né? E se ele tiver que chegar às pessoas online, ótimo, mas que ele chegue e que o cinema continue acontecendo. Uma dúvida aqui é em relação à curadoria mesmo de filme, Ariane, porque antes os festivais tinham um quesito, né, de ter o ineditismo, de não tá disponibilizado em plataformas, né, digitais, alguma coisa nesse sentido para, né, fazer esse movimento do cinema mesmo, né, esse circuito. Queria entender como que está sendo isso. Essa questão continua agora com essa adaptação dos festivais? Tem gente ainda aguardando filmes para esse momento, para essa apresentação só para festivais? Os festivais têm buscado esses filmes que não estão disponibilizados, né, em plataformas abertas? Como que está funcionando? Ou está acontecendo as duas coisas nos festivais? Como que está sendo isso? Quiser dar exemplo do seu também, do Festival de Fama?
Eu tenho notado, assim, que o ineditismo, ele está deixando de ser um tópico importante nos festivais, né? Não está mais como é, né? Presencial. Mas eu tenho notado que está tendo vários tipos de festivais, né? Então, o festival, por exemplo, de Ouro Preto, né, que resgata a história, né? O festival, por exemplo, nós, que agora, né, que tem essa questão mais regional, né, que não deixa de ter a conversa com outros estados também, né, mas tem isso. Tem festival, que é o Festival de Gaveta, né, que são os filmes que não tem data, né, então, assim, aceita qualquer data de finalização. Então, eu sinto, assim, tem o Cinema Fantástico, né, então, assim, eu sinto que tem uma variedade muito grande, né, de festivais. E tem os grandes festivais, né, que eu acho que mantém o seu, né, vem mantendo o seu estilo. Então, acho que tá assim, tá com vários tipos, né, de festivais, e essas curadorias, elas estão mais abertas, né, mais abertas à diversidade. Então, eu tenho notado isso, sim. Maravilha. Marcelo, você quer fazer alguma consideração em relação a essa questão dos festivais também? Assim, nós temos o Fest Cine em Poços de Caldas, né, que este ano vai acontecer. E também estamos discutindo como que é isso. Ainda não abrimos inscrições, será em breve, mas estamos realmente pensando como que a gente vai abraçar, quantas pessoas a gente vai conseguir abraçar dessa vez, uma vez online, né? Então facilita um pouco a coisa. E justamente pensar, pô, se a pandemia vale a pena trazer isso, né? Que critério eu vou utilizar para selecionar os filmes a partir de agora? E é datada a coisa ou não? Então estamos discutindo e tentando encontrar a melhor forma para que o festival funcione, né? Da mesma maneira que ele funcionou nos últimos anos, mas dessa maneira online, né? Eu estou acostumado a assistir aos filmes online, né? Em mostras, festivais que aconteceram nos últimos anos, inclusive a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, né? Que eu sempre ia para São Paulo assistir aos filmes de casa. E ela até me deu algumas ideias, né, do que fazer. Mas agora a gente está experimentando por trás disso tudo, recebendo o conteúdo, né? Então está sendo um desafio, sim, para fazer com que um público que talvez disperso por conta da condição de estar em casa com o celular, né, o que eu faço para tentar mantê-lo atento às produções, né? Então está sendo um grande desafio, sim. Tem que pensar psicologicamente, socialmente, contextualmente, né, o que está acontecendo para tentar criar uma linha que faça sentido e que funcione. É a democratização do acesso, né? E a gente conseguir fazer chegar realmente, né, num público. A gente percebe essa preocupação também, né, como a Ariane comentou aqui, da questão também de valorizar determinadas frentes, né? Tem festivais que têm trazido muitas temáticas, né? E aí, assim, consegue abraçar também propostas e linguagens. Isso também os festivais têm seguido, né? Sempre teve, né, uma temática dos festivais, mas eu percebi agora, assim, com a pandemia, talvez porque está mais aqui, né, chegando essa informação para a gente, essas temáticas e trazendo esse conceito. E aí, falando, né, nessa questão temática mesmo, a Mia, nossa, né, pensa na Mia especial diversidade no sentido que a gente já conhece mesmo, né, trazendo para a nossa programação trabalhos de mulheres, negros, LGBTQI+, outros assuntos. E aí eu queria entender para vocês, assim, como que vocês enxergam essa questão da diversidade dentro do cinema. Eu acho que, particularmente aqui, né, o cinema, ele tem esse poder mesmo, né, a imagem, e já vem quebrando ali muitos paradigmas, né? E aí, falando, para além, né, dessa produção, falando também no sentido de bastidor, assim, como que é para vocês, assim, pensar numa equipe, a equipe funciona no sentido de diversidade mesmo.
como que é a equipe de vocês? Tem mais mulheres? Tem dificuldade de determinados serviços serem prestados por mulheres? Como que funciona isso aqui no nosso mundo audiovisual? Assim, como que vocês enxergam essa questão da diversidade, assim? Eu acho que, inclusive, isso é uma pauta, né, uma pauta, das pautas afirmativas, né, que é um assunto aí que a gente tenta trazer sempre à tona e instituir também, né, isso enquanto, não só no trabalho, né, mas também nas políticas públicas, né, que a gente estava falando lá atrás. Então, a gente já consegue algumas coisas, por exemplo, uma porcentagem para mulheres, né? A gente tem as questões, né, do interior também, né, que antes não tinha isso também, mas na questão mesmo da diversidade, eu sempre tentei trabalhar também, ter esse dando, né, oportunidade e abrindo espaço, né, para mulheres, né, para LGBT, né, enfim, acho que é por aí, a gente tem que abrir esse espaço e torná-los cada vez, né, e não precisar, né, que a gente tenha que, que ficar conversando e falando dessa importância e tal, né, mas até porque, assim, ela se torna importante, né, no momento que não acontece, né, mas para mim ela sempre aconteceu, então, assim, às vezes eu até me pego falando dessa importância, mas eu sempre usei isso, né, sempre enxerguei de uma outra maneira, mas eu acho que enquanto a coisa não acontecer, a gente tem que falar, a gente tem que ainda ter esse tipo de conversa, né? Acho que é por aí. Eu acho que se o cinema ele tem um universo diverso, ele tem que ser diverso, né? Então tem que existir sim essa diversidade. E na verdade, assim, ela sempre, pelo menos no Brasil, né, ela sempre existiu às escondidas, né? Sempre teve mulheres LGBT, gay, mais produzindo coisa, né? Você pega desde a década de 50 existem produções, coisas dos anos 60, 70, 80, e até o gênero terror no meio disso, né? Eu estava estudando há pouco tempo algumas coisas que foram feitas na época, até na época do Zé do Caixão, no seu auge. E o que é curioso também que eu vi nos últimos, sempre a diversidade foi um tema do festival. A gente sempre procurou. Inclusive, nos dois primeiros festivais foram duas mulheres que ganharam como melhores diretoras, né? Isso foi muito legal. E algo que eu tenho percebido cada vez mais, assim, muita presença mesmo de mulheres atrás da fotografia do cinema, através do olhar. Coisa que não se via. Você pegar filmes brasileiros mesmo, eu estou aqui me reduzindo ao cinema nacional. Pouquíssimas, né, se encontrava no roteiro, assim, figurino sempre muito presente, maquiagem, mas a fotografia é um negócio impressionante, que eu acho que está mostrando de alguma forma, ou pelo menos metaforizando essa ocupação desse espaço que sempre foi necessário, né? Então as mulheres estão ali tanto atrás quanto na frente das câmeras, fazendo um trabalho extraordinário, né? Acho que grandes filmes premiados nossos recentemente, pelo menos os filmes que tiveram mais sucesso lá fora, foram feitos por mulheres. Isso é ótimo para nós. A gente está mostrando as brasileiras. E nas produções aqui em Poços, sim, acho que em geral, né, ainda que não são tantas pessoas que trabalham com cinema numa cidade como Poços de Caldas, 160 mil habitantes, só que eu considero um público, uma equipe bastante diversa, né? Tem cada vez mais pessoas produzindo, né? E isso é bonito, porque a gente está falando sobre tudo, né? Todo mundo tem algo para contar, né? Então acho que se cada um tem alguma coisa para contar, com certeza tem alguém para ver, para ouvir. É um papel importante que a gente tem, né, de trazer essa democratização. Eu também acho que o cinema
tem essa questão da diversidade, mas ainda é necessário, né, trazer as políticas e as questões de ações afirmativas, né, no sentido de que a gente possa realmente dar espaço e dar visibilidade, né, para essas pessoas. A gente está garantindo essa ferramenta. E eu queria entender também como que vocês veem as políticas públicas recentes, assim, para fomento do setor, assim, no sentido de importância e relevância, o que vocês acham que precisa melhorar, como que está sendo essa construção, né? A gente sabe que cada vez mais estamos trabalhando, estamos cobrando para ter um retorno e uma responsabilidade, né, do poder público para o olhar e o fazer cultural, e queria entender como que vocês veem esse cenário, né, como era quando vocês começaram a trabalhar, e como vocês se utilizam desses mecanismos de fomento para terem os seus projetos que possam ser viabilizados, enfim, a gente trazer um pouco dessa questão das políticas públicas e os mecanismos de fomento para o audiovisual. Vamos lá, então. Pois é, eu acho assim, a gente tem uma legislação, né, que ela é muito genérica, né, ela não entende, a, não é uma legislação específica para a cultura, sabe? Então, ela é muito genérica e ela dificulta muito, né, que essa política pública chegue, né, ao maior número de pessoas e que chegue à ponta, né? Então, eu acho que essa é uma primeira questão. A segunda questão é que, quando se consegue, né, desenvolver ou trabalhar essas políticas, né, quando ela chega, né, aquela, por exemplo, agora vamos dizer que a gente conseguiu executar bem a Lei Aldir Blanc, né, que foi uma tarefa aí conjunta, né, que o setor cultural, eu acho que ele estava um pouco apagado, né, já de tempos, né, eu acho que é um setor muito sofrido, né, e eu acho que com a Lei Aldir Blanc ele deu um respiro, né? Eu acho que fez esse contato, essa articulação, essas questões, sabe? Colocou a arte, né, em evidência nesse momento, né? E assim, a produção que há muito tempo estava pingando devagar, aquela coisa toda, a gente tem uma produção aí nacional, né? Porque a lei foi nacional, uma produção efervescente, né? Querendo ou não. Minas, inclusive, né? Nós tivemos aí quase 8.000 projetos aprovados, né, que estão sendo executados, né, então são muitos festivais, né, são muitas ações, né, pontos de cultura que estavam aí parados, né, que receberam investimento, né, que receberam conseguiram alcançar a Lei Aldir Blanc. Então, assim, quando a coisa acontece, né, o artista, o produtor cultural, ele consegue desenvolver esses projetos, né, e isso chega, né, é uma cadeia, né, que espalha assim, que atinge uma gama muito grande, né, de artistas, produtores, né, e afins. Então, eu acho que nós estamos caminhando muito nessas questões, né, das políticas públicas. É um caminho ainda muito longo e que depende muito, né, do trabalho da sociedade civil com o poder público, né? Então, quando eles andam ali juntos, a coisa acontece, que foi esse exemplo que eu dei, né? Então, é muito importante os conselhos, né? Não só o estadual, mas os conselhos municipais, né? Que eles são a ponta ali, é quem vai fomentar e criar essas demandas, né? Para o Estado poder trabalhar essas políticas públicas, né? Então, acho que é fundamental esse caminhar junto, né? E aí sim, caminhando juntos, você consegue desenvolver os editais, né? Consegue desenvolver essas políticas mesmo que, que estão aí, né? Mas que a gente tem ainda que construir, porque elas são muito fechadas ainda, sabe? Acho que é um pouco por aí, assim, que eu enxergo.
Bom, eu acho que pessoas como a Ariane merecem um busto por batalhar tanto por nós, né? Eu sou alguém que me beneficia de editais, porque eu faço os filmes através deles, né? Eu dependo de pessoas que lutam, que eu sou terrível para esse tipo de coisa. Se dependesse das minhas políticas, assim, eu não conseguiria, não teria a garra que uma mulher como a Ariane tem, né? De enfrentar tantas coisas, porque a cultura sempre é mal vista, né? Sempre é, é inferiorizada de alguma maneira. Eu lembro que a gente teve o edital Arte Salva, né? Eu até pensei no nome, Arte Salva, né? Tá salvando quem nesse momento? Porque a arte, para mim, alivia, e ela aliviou o planeta. Todo mundo percebeu a importância da cultura, porque a cultura sempre está, né? A arte sempre está no nosso lado, a gente que não percebe, né? Mas em tudo. Mas algumas pessoas notaram dessa vez, né? Quando teve que ficar em casa, teve que se suportar, né? Então precisou de um alívio, e a arte que fez esse papel. Então as políticas públicas justamente vêm para garantir alguma paz à humanidade, né? A arte, ao mesmo tempo que provoca, ela traz isso. E assim, é graças a isso que muitas pessoas conseguem realizar. E é difícil viver disso, né? Então, muitos que têm o sonho de viver de sua arte ainda batalham muito e dependem disso, né? Mas é um caminho e há grandes desbravadores fazendo isso por nós. É verdade, a Ariane realmente é uma mulher, assim, eu fico muito feliz né, de poder ter esse contato, de conhecer, né, e agora saber uma pessoa que está próxima a gente, que está realmente trazendo, né, esse olhar aqui para a nossa região, representando a nossa região, e eu acredito muito nas políticas públicas, eu acredito muito na arte como um mecanismo de transformação social e que a gente ainda tem muito trabalho a ser feito para desmistificar algumas coisas relacionadas ao produzir arte, fazer arte, né? E principalmente no sentido de pensar nas parcerias privadas, né? Que hoje ainda é uma dificuldade, por isso, né, essa necessidade que nós temos, então as empresas trazer não pensar também nessa questão só da disposição da marca, ou que tenha tem que sempre ter uma contrapartida social, que acontece muito das empresas quererem apoiar um projeto, mas tem que ter uma ação social. Claro que isso é muito válido, né? A gente precisa trabalhar essa questão da formação e da educação e levar a arte para as escolas, para as instituições sociais, para as pessoas em situação de maior vulnerabilidade social. Mas o artista também precisa dar sustentabilidade ao seu trabalho, né? Então a cultura ela tem essas duas linhas, né? Então eu acho que as pessoas precisam começar a entender esse caminhar não só no sentido de assistencialismo. Então, o que vocês acham em relação a isso? Como as pessoas enxergam a cultura e essa questão de um patrocínio, sempre pensar nessa questão do social e o assistencialismo, né? Eu falando aqui, eu acho que nós temos que começar a abordar esses temas e chegar, né, fazer o setor, os empresários e os investidores olharem para a cultura não só nesse sentido também de disposição de marca, né, mas para também no sentido de dar sustentabilidade para que os artistas aqui das cidades, do interior principalmente, possam viver e trabalhar com isso, assim. Eu acredito muito que essa função da formação assistencial e tal, ela é muito do poder público, né? Ele tem que formar isso, eu entendo assim, ele tem que formar isso para que a gente que produz, né, consiga produzir e ganhar e conseguir executar isso, né, com o público, né, com esse tipo de recurso. Para o audiovisual é um pouco mais complexo, né, principalmente
pro cinema independente, né? Que você precisa, sim, dessas parcerias, você precisa dessas políticas públicas, senão a gente não consegue executar e avançar, né? Porque, como eu disse antes, a gente está muito ainda né, crescendo e aprendendo e trabalhando essas políticas públicas ainda. Mas eu acho que esse papel é, sim, né, do poder público, né? E eu acho que ainda é um caminho ainda a se percorrer para... E talvez por conta das leis, né? Eu acho que isso fica um pouco difícil se desassociar, né, essa questão assistencial né, do investimento que as empresas passam, né? Então, eu acho bem complicado, inclusive, você conseguir que elas investam sem ter, né, esse caráter, assim, né, de projeto. Mas também entendo que tem todos os tipos de projetos, né? Acho que tem espaço aí para vários tipos, assim, de projetos e algumas empresas, talvez, né, que eu acho que é muito difícil, assim, desassociar. Pensando melhor aqui, eu sempre tive, nos projetos que eu tentei captação, a gente sempre esbarra nessas questões, né? Eu acho que vocês também. Mesmo com a dedução fiscal, né, já é difícil, imagina sem, né? Então, realmente é um trabalho muito complexo, né, para que a gente possa começar a estruturar também e começar a fazer um caminho, né? Eu acho que vocês falaram tudo, né? Acho improvável que a gente consiga mexer com alguma empresa a ponto que ela consiga bancar um filme, né? A gente não vai estar no horário nobre disputando o campeonato ou não vai ter um show com 400 mil pessoas, a ponto de sensibilizá-la e colocá-la na nossa marca, né? Mas o cinema tem essa história também, né? Sempre foi de guerrilha, muitas coisas nasceram dessa maneira. Eu acho que vai ser para sempre dessa forma, né? Mas se a gente conseguisse mais apoio, nós chegaríamos um pouco mais longe. A gente, com pouco a gente já está chegando, né? Com muita luta. Mas se tivesse essa união, se tivesse esse olhar, né, um pouco mais cuidadoso sobre a real função da arte, eu acho que nós teríamos um pouco mais de sucesso. Só que a gente não vende tanto, né? É isso. Bom, papo flui, é muita coisa para conversar, para falar. A Mia aqui. O verdadeiro nome do festival. Uma Mia. Bom, partindo agora, né, para fazer um fechamento, eu queria trazer para além, né, das nossas discussões e as nossas percepções e esse bate-papo, eu queria que vocês falassem um pouquinho, para a gente fechar, esse sentimento, né? O que faz vocês continuarem insistindo, o que move, porque né, acho que quem trabalha com arte sente isso, assim, mas se você pudesse falar o que te move, né? Essa poética de trabalhar com arte, de trabalhar com audiovisual, por que vocês escolheram fazer isso e como é esse sentimento de trabalhar com arte e viver dela e senti-la, enfim. Uma pergunta mais poética para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo. Eu não me lembro de, na vida, não fazer arte, não trabalhar com arte desde criança. Venho do teatro, né? Então, o primeiro grupo foi com 6 anos de idade, 5 anos de idade. Então, eu não me reconheço sem a arte. Não me reconheço sem essa possibilidade, né, de criar personagens, ou de representar, ou de trazer, né, essas referências para alguém, né? Eu acho que isso que me faz brilhar os olhos, e principalmente saber que eu acredito, pode ser piegas, mas a arte transforma mesmo. Eu tenho certeza absoluta disso. Né? A gente vê sabe, no rosto de cada um, né? Quando tem um contato com aquilo, né? Falando
da tela, né, ou que vê, ou se reconhece na tela, não, acho que não tem uma, né, uma experiência mais interessante, assim, né, de se reconhecer naquele local, né, ou se reconhecer na tela, eu acho que é uma das umas experiências mais interessantes, assim, né, e ver, por exemplo, um depoimento de um cara que está candidato, por exemplo, ao Conselho Estadual de Cultura na cadeira do audiovisual, né, o cara declarar que uma câmera que ele ganhou, né, e transformou totalmente a vida dele, né, ele era do tráfico, então ele tem uma vida muito sofrida, assim, e transformou a vida dele. O cara hoje está tentando um lugar para batalhar pelo audiovisual, sabe? Então, isso me faz continuar, isso me faz acreditar que a arte, ela transforma mesmo, né? E transforma, encanta, né? Todo mundo. Então, é isso. Bem, com 6 ou 7 anos de idade, eu estava assistindo o Massacre da Serra Elétrica e o Bebê de Rosemary. Tinha que dar alguma coisa a isso. E, e deu, né? Alguém interessado por cinema, que ainda que tenha feito psicologia, né? Eu deixei a psicologia por conta do cinema. Trabalhei alguns anos com psicologia e ao mesmo tempo com o cinema. E aí a arte falou um pouco mais alto. Tem um amigo que fala que eu estou fazendo psicologia de outra forma hoje, né? Claro, não de uma maneira científica como é a psicologia, mas tento, de alguma forma, trazer várias formas de arte, ainda que eu seja envolvido diretamente com o cinema, mas eu estou no meio de outras, até pelo meu trabalho. E é bom demais, né? Porque, de fato, como eu disse antes, a arte alivia. Cansou de me aliviar, de me socorrer durante noites. Até hoje faz isso, né? E acho que eu sou completamente dependente disso e não vejo que isso é um problema, né? Espero continuar curtindo, porque a arte me apresentou pessoas como vocês, né? A Ariane, a Chiara, Lavínia e o Paulo, né? Que estão com a gente. E isso é muito bom, né? Que pessoas que olham para o mesmo horizonte e sorri para ele, né? A arte faz muito bem. Espero que possamos continuar juntos. Ai, é um sentimento muito intenso, né? Acho que é um trabalho muito gratificante e é bom ter vocês assim nessa caminhada, pessoas como vocês, fortalecendo as propostas. Obrigada, Ariane, por estar aqui com a gente na MIA. Marcelo, né, sempre um prazer, grande parceiro. Considerações finais, assim, se vocês quiserem falar. Ariane, o festival vai estar acontecendo também aqui próximo da MIA, falar como que a gente pode acessar. Nós vamos colocar também aqui depois no GC, vai tá aparecendo. Então, se você quiser fazer as considerações finais e apresentar como que a gente acha o seu trabalho também, suas redes, e Marcelo também fazendo essas considerações. E muito obrigada por estar aqui, pela partilha e né, por acreditar em fazer um trabalho tão bonito que vocês fazem, representando aí o audiovisual e a nossa região aqui do sul de Minas. Eu que agradeço aí o convite de novo, foi uma conversa gostosa, né? Vamos ter mais, tá? Adoro conversar, tomar um café, mesmo que virtual. E a Mostra de Cinema de Fama acontece dos dias 17 a 20 de junho, pelo site mostrafama.com.br. Inscreva-se e podem acompanhar tantas aberturas, né? Que possivelmente será às 17 horas. Vão ter rodas de conversa na parte da manhã e painéis, né, variados na parte da tarde e a mostra à noite. A gente vai estar com 5 mostras esse ano, que é a Mostra Fama, que é a competitiva, Mostra Mineira, a Mostra Novas Telas, né, que a gente abre um espaço para essa demanda que foi enorme, né, da criação da pandemia. Nós vamos ter a Mostra Faminha, né, que é a Mostra de Cinema Infantil, e vamos ter a mostra, pela primeira vez, a Mostra Internacional, que são de filmes convidados, né, filmes franceses,
E a gente, inclusive, o melhor filme mineiro vai ser também exibido nesse festival, e a gente vai trocando agora esses interiores aí, né? Então, está todo mundo aí convidado para participar dessa nova experiência, né, desse nosso cinema online, com o tema Outros Interiores. Obrigada, gente. Eu agradeço, né, pelo convite, né, sempre muito bom falar de cinema, né, e eu acho que a gente poderia passar boas horas por aqui falando sobre. Bem, tenho a dizer, assistam filmes, eles têm muita coisa a nos dizer, né, a gente pode aprender algumas coisas com eles. E, bom, eu estou nas redes sociais, né, se eu não estou metido em alguma arte, eu estou assando alguns bifes, né, então eu estou sempre por aí. Muito obrigado pela oportunidade, que a Mia continue crescendo e miando, né, e chegando a outros locais, que a Mostra de Fama seja um grande sucesso também, né, é um lugar extraordinário. Espero que no próximo ano a gente possa estar junto, olhando, né, aquela bela represa e alguns bons filmes na tela. Obrigada mais uma vez, Ariane e Marcelo. Sem palavras aí para agradecer a parceria de vocês. Chegando aqui ao final, lembrando que esses bate-papos vão estar acontecendo ao longo da semana, outros bate-papos vão vir, nós teremos uma programação também plástica, ocupando diversos pontos da cidade, então, a Mia que está aqui acontecendo, procurem saber, e muito obrigada para quem está acompanhando, para quem está fortalecendo a nossa proposta. A Mia só acontece graças às muitas parcerias, ao amor das pessoas e especificamente agora com recursos da Lei Aldir Blanc. Então, vale lembrar aí a importância dos mecanismos de fomento para que a gente possa espalhar a arte e a cultura por todos os cantos e valorizar também as produções do interior, especialmente aqui do sul de Minas Gerais. É isso. Muito obrigada.